Olá, gente, shalom para todos. É um prazer muito grande estar de volta e hoje eu trouxe mais um tema sobrenatural. Hoje vamos falar sobre o sábado. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: é necessário guardar o sábado? Esta pergunta tem sido feita por milhares de anos por muitas pessoas. E a maioria das pessoas tem dificuldade de responder a esta questão. Mas será que temos alguma evidência bíblica para dizermos que não é necessário guardarmos o sábado? Pessoal, este vídeo vai te ajudar a compreender melhor esta questão. Em Gênesis, capítulo de número 2, a Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias na semana, de domingo a sexta, e Deus descansou no 7º dia. E o 7º dia é chamado de sábado. A palavra sábado significa sabaote no original hebraico. E a palavra sabaote significa descanso. E Deus descansou no sábado e santificou Deus o 7º dia. A palavra santificar significa separar, colocar de lado ou guardar. Tá bom, gente? Isso é legal compreendermos, tá bom? Um detalhe muito importante que eu queria deixar para vocês é o seguinte: o tempo intermediário entre Adão e a lei de Moisés é aproximadamente de 2.450 anos, tá bom? Entre Adão e Moisés. E nesses 2.450 anos, passaram-se mais de 20 gerações. E dentro dessas gerações estavam homens poderosos, profetas de Deus. Por exemplo, Sete, Enos, Lameque, Enoque, Matusalém, Noé, não é verdade? Abraão, Isaac, Jacó, José e uma série de outros profetas e homens de Deus, tá? Então, nesse período de 20 gerações, tá? Ou de 2.450 anos entre Adão e a lei de Moisés no Monte Sinai, não houve, tá, uma instituição, tá, de Deus para a guarda do sábado. Então você não vai encontrar Deus dizendo para Matusalém, ou para Enoque, ou para Abraão, dizendo o seguinte: guarda o sábado. Porque esta questão da guarda dos sábados é uma lei destinada para o povo de Israel. Porque o povo de Israel era uma comunidade, uma nação, tá? E Deus instituiu essa questão do sábado para que eles pudessem descansar nos sábados. E um detalhe muito importante que podemos observar é que na lei de Moisés está escrito mais ou menos assim: honra o teu pai, honra a tua mãe. Por exemplo, Adão não tinha pai e também Adão não tinha mãe. Então a lei de Moisés não servia para Adão, né? Isso é um exemplo, tá? Outro detalhe muito importante que eu queria deixar para vocês é o seguinte: em Deuteronômio, capítulo 5, verso 2 e 3, Moisés, quando escreveu a lei no Monte Sinai, ele disse: esta lei que Deus está destinando para o povo de Israel não foi entregue aos nossos pais. O próprio Moisés, em Deuteronômio, capítulo de número 5, verso 2 e 3 a seguir, deixa claro que a lei de Moisés não foi destinada para Abraão, não foi destinada para Noé, ou para Matusalém, ou para Enoque, ou para Adão. Isso é bem claro quando Moisés deixa, escrito: esta lei não foi destinada para os nossos pais, mas para nós, tá? Ou seja, para o povo de Israel. Então, é um erro você, por exemplo, dizer que Deus deixou a lei de Moisés para Abraão cumprir, ou para Noé, ou Lameque, ou Enoque, ou Matusalém. Não existe respaldo bíblico que comprove a evidência da guarda do sábado
pelos esses grandes profetas que viveram, tá, num tempo da inocência, da consciência, do governo humano, ou num tempo patriarcal. Então, nas 4 primeiras dispensações, inocência, consciência, governo humano e patriarcal, não houve a guarda da lei. Tá? Eles não guardavam a lei. Então, se não tinha lei, também não tinha sábados. Tá bom, gente? Isso é um detalhe muito importante que eu queria deixar para vocês. Outro detalhe que eu queria deixar para vocês é o seguinte. Pessoal, a lei de Moisés durou ou permaneceu aqui na Terra pelo período de 1500 anos. Entre Moisés até Jesus. Tá? Então, quando Moisés destinou a lei de Deus para a nação de Israel que estava no deserto, até a chegada de Jesus no Novo Testamento, percorreu-se um tempo de aproximadamente 1500 anos. E neste período de 1500 anos, em que a lei de Moisés sobreviveu, ou em que a lei de Moisés estava em vigor para a nação de Israel, houve no meio do povo várias raízes de doutrinas ou seitas, tá bom? Por exemplo, os zelotes, os fariseus, os saduceus, os macabeus, que foram na realidade doutrinas ou seitas. As pessoas geralmente chamam de heresias. E esses grupos de pessoas, como os fariseus, saduceus, os zelotes, e até mesmo a origem dos macabeus, no tempo intermediário, tá bom? O que aconteceu? Eles colocaram 39 mandamentos só sobre o dia de sábado. Então, para você cumprir a lei do sábado, você tinha que guardar 39 mandamentos, tá bom? E é bom lembrar que toda a lei de Moisés era aproximadamente 613 mandamentos, tá? Na lei de Moisés, 613 mandamentos. E um desses mandamentos era o sábado. E no sábado tinha 39 mandamentos. Então, dá para se observar a dificuldade que aquele povo tinha para guardar a lei de Moisés. Outro detalhe muito importante é o que descreve o escritor do livro de aos Hebreus, capítulo 7, verso 12, quando ele diz o seguinte: quando o sumo sacerdote morria, a lei era alterada. Tá? Então, em todos esses 1500 anos em que a lei de Moisés estava em vigor aqui na terra, existiram aproximadamente 86 sumos sacerdotes. Então, desde Arão, porque Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote, até Caifás, o último sumo sacerdote, Caifás e Anás, não é verdade? Que foram os últimos sumos sacerdotes no tempo de Jesus. E esses 86 sumos sacerdotes mexeram na lei de Moisés, né? Colocaram mais rigores na lei de Moisés, e a lei de Moisés foi alterada várias vezes, tá? E isso aí trouxe um prejuízo muito grande para a nação. Pessoal, a maior dificuldade que o povo tinha era que a lei de Moisés exigia que o povo guardasse os 613 mandamentos, tá? Então, como que o homem poderia guardar, tá, 613 mandamentos? Hoje, no Novo Testamento, segundo o livro de Mateus, capítulo 22, devemos guardar 2 mandamentos: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E esses 2 mandamentos é fundamental para o cumprimento de toda a lei. Mas mesmo assim se torna difícil guardar 2 mandamentos, não é verdade? Quanto mais 613 mandamentos, como a lei de Moisés exigia. Pessoal, em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, está escrito assim: maldito é aquele que não cumprir os mandamentos desta lei. Então, o que acontecia? O povo de Israel não podia cumprir os 613 mandamentos, e a lei
os amaldiçoava. E para você ter mais um conteúdo sobre esse assunto, você leia, por exemplo, o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo de número 10. Tá? E aí você vai estar mais ciente desse assunto. O livro de Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreveu, ele disse o seguinte: maldito é aquele que não cumprir a lei de Moisés. Tá? E o povo não podia cumprir e se tornava maldito. Quer ver um outro texto que comprova essa questão? Está, por exemplo, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Onde o apóstolo Tiago diz assim, que se você quebrar um dos mandamentos, você tropeçou em toda a lei de Moisés. Então você não poderia quebrar nenhum mandamento, porque se você quebrasse um, tropeçava em toda a lei de Moisés. Então a lei de Moisés era complexa, você não poderia quebrar a lei de Moisés, você também não podia guardar a lei de Moisés, porque não tinha condições. Então, a Bíblia Sagrada traz a revelação de que a lei de Moisés estava contra nós. Quando você, por exemplo, lê o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 10 também. Tá? Lá está escrito, a cédula que era contra nós foi destruída na cruz. Vai depender da tua tradução, ou da tradução da tua Bíblia. Mas algumas Bíblias dizem o seguinte, a cédula, ou seja, a lei de Moisés que era contra nós. Então a lei de Moisés, em vez de ajudar o povo, estava trazendo a revelação do pecado, e a lei de Moisés não apagava os pecados. Aí você matava um cordeiro para ser perdoado, e o cordeiro não apagava o teu pecado, mas o cordeiro cobria o teu pecado, e nada é encoberto aos olhos de Deus, então você ficava despido diante de Deus e se tornava uma presa fácil para o adversário. Não era porque a lei era ruim, porque a Bíblia diz que a lei de Moisés era boa, mas com 613 mandamentos ficaria difícil de uma pessoa cumprir realmente a lei de Moisés. Tá bom, gente? Pessoal, no livro de Hebreus, por exemplo, Hebreus capítulo 7, verso 18, verso 19, está escrito que a lei de Moisés ficou fraca e não aperfeiçoava ninguém. Que a lei parou de aperfeiçoar as pessoas. O que é aperfeiçoar? A lei não tinha o poder de perfeição. Isso aí era muito prejudicial. E quando eu falo de lei, eu falo de todos os 613 mandamentos. E nesses 613 mandamentos está a guarda do sábado. E a guarda do sábado com 39 mandamentos. E esses mandamentos foram fragilizados. Tá? Isso é muito importante, tá, gente? Então, pessoal, como a lei de Moisés ficou fragilizada e não podia aperfeiçoar, como fala o livro de Hebreus capítulo 7, e versículo 17, 18 a seguir, né? Deus usou o profeta Isaías, e o profeta Isaías é um cidadão que viveu no tempo da lei de Moisés, tá bom? E este profeta Isaías, no capítulo 1 do seu livro, e versículo 11 ao 13, diz o seguinte, que Deus se cansou das luas novas, dos sábados, né? E então Deus abominou. E não só foi Isaías que profetizou no capítulo 1, verso 11 e 13. O profeta Oséias, que também foi um cidadão que profetizou, tá, no tempo da lei de Moisés, tá bom? Ele profetizou, Oséias, tá? Profetizou no capítulo 2, tá? E versículo de número 11, dizendo o seguinte, eu romperei, ou seja, Deus dizendo, eu romperei com as luas novas, com as festividades e com os sábados, tá? Então, eu gostaria que você depois voltasse esse vídeo e pegasse um rascunho ou uma agenda e colocasse todos os versículos que eu estou citando em relação à lei de Moisés em um caderno, para você ter a noção, para você estudar melhor e tirar suas conclusões, tá bom, gente? Mas no livro de Isaías, capítulo 1, verso 11 e 13, e no livro de Oséias, capítulo 2, verso de número 11 a seguir, está dizendo, né, que Deus acabaria com o sábado, que Deus
não estava mais satisfeito com os sábados, com as luas novas, com as festividades solenes. Por quê? Porque essas questões não aperfeiçoavam mais o povo de Israel. E o povo de Israel estava no cúmulo do pecado. E a lei estava sobrecarregada com 613 mandamentos, tá bom? E isso aí estava trazendo uma dificuldade muito grande para o povo de Israel se relacionar com Deus, tá bom? Então, um outro texto que eu queria deixar para vocês é o seguinte. Pessoal, depois de sabermos esses detalhes prioritários, surge uma outra pergunta. E esta pergunta é mais ou menos o seguinte: Jesus guardou o sábado? Esta pergunta é feita por milhares de pessoas. Guardou ou não o sábado? Não é verdade? Então, é exatamente isso que vamos estudar a partir de agora. Pessoal, é claro que Jesus guardou a lei de Moisés. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 17, Jesus deixou claro que ele não veio, tá, abolir a lei de Moisés. Então, do ano 0 da vida de Jesus até o ano 30 da vida de Jesus, ele cumpriu toda a lei de Moisés, tá, gente? De 0 a 30. E Jesus viveu 33 anos aproximadamente. Então, de 0 a 30 ele cumpriu a lei de Moisés, e de 30 anos aos 33 ele instituiu um novo mandamento, tá bom? Então, um detalhe muito importante que eu deixo aqui para vocês é o seguinte: por que Jesus cumpriu a lei de Moisés? Pessoal, será que tem algum versículo bíblico que prova realmente a evidência de que Jesus cumpriu a lei de Moisés? É claro que tem. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia Sagrada diz, tá, que Jesus não veio para abolir a lei de Moisés. Jesus veio para cumprir a lei de Moisés. Um outro texto é o que está escrito em Gálatas, que Jesus, ele veio nascido de mulher sob a lei, tá? A palavra sob quer dizer debaixo da lei. Então Jesus, de 0 a 30 anos, ele cumpriu toda a lei de Moisés. E dos 30 anos aos 33 anos de idade, Jesus instituiu novos mandamentos, como eu falei anteriormente. E por que Jesus cumpriu a lei de Moisés? É porque, pessoal, no livro de Levítico, capítulo 18, está escrito que aquele que cumpria a lei de Moisés, por ela viverá. Moisés instituiu a lei, mas não se tornou o senhor da lei. Moisés não é senhor do sábado. Por quê? Porque Moisés não cumpriu a própria lei que ele escreveu, como eu falei anteriormente. Com 613 mandamentos, nem o próprio Moisés conseguia cumprir. Não é verdade, gente? Então, Moisés morreu porque não cumpriu a lei que ele mesmo escreveu. E no livro de Levítico, Moisés escreveu que quem cumprir a lei de Moisés, por ela viverá. Então Jesus precisou cumprir a lei de Moisés. Jesus precisou guardar a lei de Moisés. E na medida que Jesus cumpriu a lei de Moisés, na medida que Jesus guardou a lei de Moisés, ele se tornou o Senhor da lei de Moisés. Então Jesus é o Senhor do sábado. Mateus capítulo 12. Não é verdade? Jesus fala: eu sou o Senhor do sábado. Por que Jesus é o Senhor do sábado? Porque Jesus é o Senhor de toda a lei de Moisés. Ninguém conseguia cumprir a lei de Moisés, mas Jesus veio e cumpriu a lei. E na medida que Jesus cumpriu a lei ficou ultrapassada. Então Jesus precisou atualizar a lei. Por isso Jesus deixou escrito no livro de João, capítulo 13: eu vos dou novos mandamentos, tá? E nesses novos mandamentos que Jesus entregou, como fala o livro de João, capítulo 13, não está incluso o sábado, tá? O sábado é a lei antiga do Velho Testamento para o povo de Israel, e era um descanso para aquela nação. Em Deuteronômio capítulo 5 fala que era o descanso era para demonstrar que aquele povo foi liberto do Egito, tá? Deuteronômio capítulo 5, tá? Quando Deus disse:
vocês guardarão o sábado para lembrar de que vocês um dia foram escravos no Egito, tá? Então isso aqui é essencial você ter em mente, tá bom, gente? Pessoal, um outro detalhe que eu queria deixar para vocês é o que está escrito no livro de João, né? Capítulo de número 5, verso 16, 17 e 18, que diz mais ou menos assim: por isto os judeus procuravam matar a Jesus, porque Jesus dizia que era filho de Deus e quebrantava o sábado, tá? Esse é um texto. O outro texto está no livro de João, capítulo 9 e verso 16, onde os escribas e fariseus diziam mais ou menos o seguinte: este homem, Jesus, não é de Deus, porque não guarda o sábado. Esse texto, gente, está demonstrando que Jesus realmente quebrantou o sábado, ou que Jesus não guardou o sábado. Eu falei aqui anteriormente que de 0 a 30 anos de idade, Jesus guardou o sábado, Jesus guardou a lei de Moisés. Mas dos 30 anos aos 33 anos de idade, Jesus não guardou mais a lei de Moisés, tá? Por quê? Porque o livro de Lucas, capítulo 16, verso 16, está escrito o seguinte: que a lei de Moisés e os profetas duraram até João Batista. Pessoal, Lucas 16, 16. A lei de Moisés não ultrapassou o ministério de Jesus, tá? Então a lei de Moisés veio até os 30 anos de Jesus. A partir dos 30 anos de idade, né, na morte de João Batista, tá? Lucas 16, 16 fala que quando João Batista morreu, né, então acabou-se a lei de Moisés. Mas Lucas 16, 16 deixa aí vestígios de que a lei de Moisés não ultrapassou o ministério de Jesus, tá bom? Não excedeu. Ou seja, quando Jesus chegou aos 30 anos de idade e foi batizado por João Batista, ali estava acabando a lei de Moisés e entrando o tempo da graça, tá bom, gente? E outro detalhe que eu deixo para vocês é o seguinte: no livro de Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4, está escrito mais ou menos assim: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, tá? Para remir o que estavam debaixo da lei. Então Jesus, ele veio para remir. Gálatas 4 e 4, tá? Jesus veio debaixo da lei de Moisés, cumpriu a lei de Moisés até os 30 anos. Pós 30 anos, ele começou a instituir a nova lei, tá? A lei do novo mandamento, tá? É aquilo que está escrito no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11, né? O sangue da nova aliança. Então, o cristianismo é uma nova aliança. A antiga aliança é de Moisés. É por isso que no livro de Gálatas está escrito o seguinte: quem é da fé é bendito em Abraão. Porque Abraão não viveu segundo a lei de Moisés. Abraão viveu antes da lei de Moisés. Então Abraão não guardou o sábado. Abraão não faziam o que a lei de Moisés exigia, tá bom? Então era totalmente diferente. E nós vivemos na graça, tá? Pela fé, e benditos em Abraão, e não em Moisés, em sua lei, tá? Porque a lei de Moisés, como eu falei, era muito pesada. Isso aí traria uma dificuldade muito grande para nós conseguirmos chegar até os céus, tá bom, gente? Isso é muito essencial. Muito bem, pessoal, eu estou terminando o vídeo, mas ainda eu tenho alguns versículos em relação a este assunto. E um dos versículos que eu queria deixar para você colocar na sua agenda é o seguinte: Romanos, capítulo de número 8, versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, tá bom? Então não adianta você estar em Cristo e querer ficar na antiga lei, tá bom? As coisas velhas se passaram. Outro versículo que eu deixo para vocês é no livro de João, capítulo 2, a multiplicação da água em vinho. Então a lei de Moisés é o vinho antigo. A lei de Jesus, o cristianismo, é o vinho novo, tá bom, gente? Isso é legal. Outro texto que eu queria deixar para vocês
é o que está escrito, por exemplo, no livro de aos Romanos, capítulo 13, verso 8. Neste mandamento de Romanos, capítulo 13, verso 8, não está incluso o sábado. Porque o sábado, como eu falei anteriormente, é uma antiga lei. É um estatuto da lei de Moisés, tá? Com 39 mandamentos, impossível, tá? de ser cumprido. Tá bom, gente? Outro texto, pessoal, que eu deixo para vocês, está no livro de aos Hebreus, capítulo 7, verso 18. E Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 9. Anote aí, Hebreus 7, 18 e Hebreus, capítulo de número 10, versículo 9. E esses textos diz o seguinte, que a lei de Moisés é fraca, ficou fraca. E também diz que a lei de Moisés foi banida, tá? Foi anulada, tá? Então leia esses dois textos, tá? Do livro de Hebreus 7, 18 e Hebreus, capítulo de número 10, verso 9. E nestes mesmo versículo está dizendo o seguinte, tira a primeira lei e coloca a segunda, tá bom, gente? Então a primeira lei é de Moisés, tira a primeira e coloca a segunda. Hebreus capítulo 10, tá bom? Leia em casa. É aquele versículo que está em Ageu. A glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. A primeira casa, a primeira glória, é a glória da casa, né? Entre aspas, da lei de Moisés. E a segunda glória é a glória da casa de Jesus, tá bom? Isso é muito maravilhoso você colocar em sua agenda. Outro texto que eu deixo para vocês é o que está escrito no livro de aos Romanos, capítulo de número 7 e versículo de número 6, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, que a lei do Espírito de vida me livrou do pecado e da morte. Ou seja, da lei do pecado e da lei da morte. Tá bom? E esse versículo é para você anotar em sua agenda. Como também você deve anotar em sua agenda Colossenses, capítulo 2, verso 17, onde diz o seguinte, ninguém vos julgue pelas festividades, pelas luas novas ou pelos sábados, que são na realidade sombra, né, do que haveria de vir. Tá bom, gente? Então, não deve julgar ninguém. É o que está descrito também no livro de aos Romanos, capítulo 14, tá? Onde não se deve julgar ninguém pela comida ou pela bebida. E outro detalhe que eu deixo para vocês é o seguinte, pessoal. O cristianismo, de forma geral, não guarda nem o sábado e nem o domingo. Porque tem algumas religiões que dizem o seguinte, que o cristianismo ou algumas instituições guardam o domingo. Tá? Mas a Bíblia Sagrada diz em Colossenses e também no livro de aos Romanos que não devemos guardar dia, mas devemos guardar dias, meses e anos. Tá bom? Então, não adianta você especificar um dia da semana para guardar. Porque a Bíblia diz que você deve guardar dia, meses e anos. Tá? E se você guardar só um dia da semana, e aí, como é que vai ficar o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta? Não, você deve guardar todos os dias da semana, se preparando para o grande arrebatamento da igreja e posteriormente, tá bom, gente? O reino milenial, tá? Um detalhe que eu queria deixar para vocês, gente, é o seguinte, não guardamos os domingos, também não guardamos os sábados, tá? Nós guardamos Jesus. Um detalhe muito importante que eu queria deixar para vocês é o que está escrito no livro de João, capítulo 20, verso 19, onde a Bíblia fala que Jesus ressuscitou em um dia de domingo, tá bom? Um outro texto que eu queria deixar para vocês é o que está escrito no livro de João, né, o evangelista João, capítulo 20, verso 26, onde diz que a primeira reunião pós-ressurreição foi também em um domingo. E o terceiro detalhe que eu deixo para vocês é o seguinte, o Pentecoste aconteceu em um dia de domingo. E o quarto detalhe que eu deixo para vocês é o seguinte, as ceias, tá? Ou o dia de ceia, no início do cristianismo, também era aos domingos, tá? Então você leia aí, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso de número 7.
onde teremos a noção que os dias de domingos foram escolhidos pelos apóstolos para as primeiras reuniões pós-ressurreição de Jesus. Tá bom, gente? E outro detalhe para terminar é o seguinte: quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, você vai entender que o apóstolo Paulo, que era um judeu, fariseu da tribo de Benjamim, tá? Ele parou de seguir a lei judaica e passou a seguir o cristianismo, tá? E todos os sábados ele fazia suas reuniões persuadindo homens e mulheres de todas as nações acerca do cristianismo. Tá bom, gente? Então, pessoal, o apóstolo Paulo fazia reuniões aos sábados? Sim. Mas quais eram os objetivos que ele tinha em mente? Persuadir os judeus, tá, a seguir o cristianismo. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos fala sobre isso. Atos 9, Atos 18, Atos 22 a seguir, vai falando o seguinte: que o apóstolo Paulo era um judeu que seguia a lei de Moisés, mas ele parou de seguir a lei de Moisés e passou a seguir a Jesus, tá bom? Então, gente, eu deixo esse vídeo para vocês. Assine o meu canal, tá? Tem muitos outros versículos da Bíblia Sagrada que prova realmente que não devemos guardar nem sábado e nem domingo. O que devemos guardar é as leis de Jesus dentro dos nossos corações. E um exemplo popular é o seguinte: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tá bom? Que Deus abençoe, te guarde e que te I can feel your mighty power. It is moving in this